Olá, doutores, olá, doutoras, olá, estudantes de fisioterapia. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, podcast do multiverso da fisioterapia. Como vocês já sabem, sempre recebemos grandes nomes da nossa profissão, grandes referências. Hoje, obviamente, não vai ser diferente. Temos uma pessoa super relevante na nossa profissão, super importante pensando na nossa classe profissional. Teremos um presidente aqui, olha que coisa chique para o nosso episódio de hoje. Então, sejam muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o João Ruaro, eu sou fisioterapeuta, sou professor universitário na Unicentro, em Guarapuava, no Paraná. E também tenho uma página dedicada a investimentos e finanças pessoais para profissionais da saúde. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, só me procurar que você vai me achar nas redes ali. Sejam muito bem-vindos. Cibele agora vai dar um oizinho para vocês. Olá, pessoal. Que alegria, mais um episódio aqui no Fisioverso, cumprindo sempre, né, com o nosso propósito de mostrar o multiverso da fisioterapia, né, tantas coisas que a nossa profissão, ela nos possibilita. A gente já vem aí de uma longa jornada e a gente sempre consegue mostrar uma faceta diferente, uma possibilidade diferente, e um caminho que não tem poucos obstáculos, porque nenhum caminho é livre disso, mas um caminho que a gente sabe que leva ao sucesso se a gente tem bastante dedicação, se a gente sabe, né, o que é a fisioterapia e para onde a fisioterapia pode nos levar. E hoje, com certeza, a gente vai conseguir, sem sombra de dúvidas, inspirar muito cada um de vocês que está nos ouvindo, porque a gente vai aqui bater um papo com alguém que chegou muito longe na nossa profissão e com certeza essa história de como ele chegou tão longe vai te inspirar. Aqui quem fala é a Cibele Knaut, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional pela Brafim e pelo COFITO, sou professora universitária também aqui da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, e eu tenho a super honra de convidar ao palco do Fisioverso o Dr. Rafael Ferres. Mas antes do Dr. Rafael entrar, roda a nossa vinheta. Seja muito bem-vindo ao Fisioverso, Rafael. Como é que você está? Tudo bem por aí? Aqui tá tudo bem. No frio aqui paulista, né? Mas tá tudo certo, graças a Deus. Bom, agradecer o convite de vocês. Eu acho que é sempre uma honra poder estar entre grandes fisioterapeutas e grandes comunicadores, né? Eu acho que a fisioterapia ela cresceu para além do seu contexto tradicionalmente proposto para a sociedade. Eu acho que vocês cumprem esse papel, então é sempre uma honra poder estar aqui e humildemente poder dialogar com vocês e tentar engrandecer outras pessoas, né? E a gente aprender e ensinar juntos. Então, obrigado pelo convite. Nossa, a gente que está super feliz de ter você aqui com a gente sabe, né, de uma rotina super, super atarefada, e para nós, de verdade, uma super honra, muito obrigada. E, Rafael, eu queria que a gente começasse esse nosso bate-papo, você contando para todos nós aqui, quem é o Rafael Ferres? Vamos lá. É difícil falar de si, né? Eu acho que é um exercício que a gente também até precisa fazer. Bom, mas o Rafael talvez seja, resumidamente, um fisioterapeuta que aposta na gestão como solução dos nossos problemas, seja do âmbito do contexto profissional, seja do contexto pessoal. E com um ideal, né? Eu acho que, no fundo, eu sou um idealista, eu sempre quero chegar nos lugares, mesmo que esses lugares sejam difíceis, mas eles acabaram, durante a minha trajetória, que não é tão longa assim, eles acabaram sempre sendo o meu norte, independente da distância. Talvez tenha coisa que eu nunca consiga alcançar, né? Mas é o meu norte. Então, isso ajuda a gente a caminhar, né? Então, eu acho que o Rafael, ele é um idealista, né? Um fisioterapeuta idealista que utiliza a gestão como a forma de pavimentar essa caminhada que eu tenho e que eu gostaria que outros colegas também tivessem. Especificamente aí da minha trajetória, né? Dos pontos talvez que marcaram aí quem é o Rafael.
eu vim da periferia da cidade de São Paulo, né, especificamente do bairro Carvalho, né, que é próximo ali de Itaquera. Não tinha nem o estádio do Corinthians ainda lá, né? Era, na época que eu era nascido e criado, não tinha ainda. E fui aluno de escola pública, fiz faculdade, universidade privada com programa do governo federal, né? Na época era o ProUni, acho que tem hoje ainda o ProUni, mas está um pouco mais restrito. E sempre fui muito movido pela política enquanto um contexto mais ali de Aristóteles, de Platão, como construção de algo, né? Porque quando a gente nasce na periferia, a gente tem menos acesso às coisas. Por ter menos acesso às coisas, a gente precisa se organizar mais para ter aquele acesso. Né? Então, eu sempre via, né? Vinha lá o vereador e resolvia uma rua asfaltada. Vinha lá um programa, tinha uma escola da família que eu acabava frequentando muito. Lá no final de semana tinha um programa que se abria a escola com... Então, eu fui entendendo, enquanto menino, enquanto criança, enquanto adolescente, que existia algo para construir aquele ambiente social de organização da comunidade. E eu sempre levei isso comigo, então, durante o meu curso universitário, eu fiz muitas mobilizações e participações, né, de manifestações, etc. Né, de repente, a gente pode detalhar um pouquinho aqui. Acabei indo muito para Brasília, fazer manifestações aqui, e fui enxergando esse ambiente, e aí acabei parando no conselho. Então, o conselho ele sempre foi uma parte da minha vida, o CREFITO e a luta corporativa pelas profissões, e de um outro lado, também insatisfeito com o contexto mercadológico da fisioterapia, eu sempre fui um empreendedor, né? Então, sempre tive a área da gestão de empresas, né, como o meu ponto principal de atuação. Então, eu fui caminhando para esses dois lugares, né? Então, na política corporativa, lutando pelas profissões, e fazendo a gestão dos meus serviços. Então, aquilo que eu prego é a minha rotina como profissional, né? Então, o desenho talvez seja esse. Rafael, me conta... desculpa, João, mas só para a gente contextualizar um pouquinho, conta como você falou um pouquinho de você jovem, né? Como que a fisioterapia entrou na sua vida? Tá, é super curioso isso, porque na época eu estudava no Colégio São Paulo. Esse colégio ele não funciona, recentemente ele foi fechado, foi um dos colégios, é o colégio mais antigo estadual aqui no estado de São Paulo, esse colégio público. E na época você tinha ainda tem, né? Mas você tinha ações para conter o desenvolvimento de práticas de violência, da molecada na rua, porque você ficava na escola de manhã, depois a molecada não ficava. Então, essa escola, ela fez uma parceria, como ela era numa região central, ela fez uma parceria com os fóruns regionais próximos aqui da escola, e eu fui um estagiário do fórum, né? Fórum de Execuções Fiscais, ali na Liberdade, aqui na Liberdade de São Paulo. E nesse fórum, eu sempre fui muito ativo, né? Eu sempre gostei muito de me doar o máximo possível, independente de onde eu estava. Então, talvez isso tenha me ajudado a aprender e aberto algumas portas, né? E nesse fórum, eu conheci uma pessoa que trabalhava no almoxerifado, e como eu era estagiário, eu fazia de tudo. E uma vez na semana eu ia no almoxerifado. E gostava muito de ouvir a história dessa pessoa que chefiava ali o almoxerifado. Ele era funcionário do fórum, mas também, aí o pessoal vai me matar aí eu falando isso aqui, mas ele fazia massoterapia, né? Ele gostava de fazer massagens, etc. E ele falava muito bem da massoterapia, que ele resolvia problemas, etc, etc. E eu, ali, primeiro, segundo colegial, não sabia, né, o que iria fazer. Comecei a me interessar e fui buscando, porque eu tive a minha mãe e meu pai sempre foram muito firmes, né, com relação à construção de carreira mesmo. Minha mãe professora, meu pai desenhista projetista, né, trabalhava com contexto de metalurgia, essas coisas. E minha mãe sempre, tem que fazer faculdade, tem que fazer faculdade. Sempre aquele estímulo, né, taxativo, né. E eu falei assim, eu preciso fazer uma faculdade, estou gostando dessa ideia de massoterapia, vou avaliar alguns cursos.
E aí fui avaliando, né, ali nos últimos anos, né, da escola, e aí me deparei com educação física, com fisioterapia, enfim, fui tocando ali, né, as áreas da saúde, fui me aproximando. Sempre fiz muita atividade física, sempre gostei, né? Quase fui ali talvez para educação física, mas aí a fisioterapia também já estava um pouquinho alta, me formei em 2012 e entrei em 2008. A gente estava ali com aquele pós-filé, uma coisa mais Copa do Mundo, o Brasil estava bem, assim, numa organização global de futebol, de esporte, etc. Copa do Mundo 2014 se aproximando também, tal, eu falei, pô, vou fazer fisioterapia. E aí eu prestei o Enem, né, na época, e curioso, eu fiz fisioterapia e turismo, eu prestei para as duas, nada a ver, né, assim, você vê. E ainda bem que eu escolhi a fisioterapia, né? Porque eu vi que o João é um investidor. Eu acabei investindo na CVC depois, tive um problema, mas esse é um parêntese, né? Que a gente vai aprendendo. Né? E aí eu acabei, aí escolhi a fisioterapia e, pô, fisioterapia é curioso, né? Você entra no curso, você se apaixona, né? Então, exato. Você acha, eu achei que eu ia entrar sendo fisioterapeuta do São Paulo, que eu sou São Paulino, né? Você sai, o que você menos quer é aquilo que você achou que você ia entrar, né? Você vê uma dimensão. Então, basicamente, a minha trajetória do ponto de vista de escolha da fisioterapia, ela foi por influências de terceiros que estavam no mercado, né? Estavam no mercado e eu acabei tendo a oportunidade de dialogar com essas pessoas. Então, não foi influência familiar, não. Depois eu fui descobrir que eu tinha uma fisioterapeuta, uma tia fisioterapeuta, nem tinha essa dimensão ainda. Mas basicamente foi isso, foi numa oportunidade de um estágio no fórum. Que interessante. Rafael, só para deixar claro para o nosso público aqui também, né, o Rafael é o presidente do CREFITO 3, o maior conselho regional do nosso país, né, pensando em tamanho de população, de estado, aí, de cidade também, então... Quantidade de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, né? De tudo, né? Então, um cara que veio lá da periferia e está num cargo hoje de muita importância para a nossa profissão. Você falou uma coisa que me deixou muito curioso, você falou que você estagiou no fórum, né, relacionado ali a execuções fiscais e assim por diante. Você acha que ali já teve alguma influência para você querer mais essa parte da gestão, entrar meio que nesse mundo aí, ou não teve muita relação? Olha, não talvez assim a lógica da legalidade, né, da legislação jurídica, talvez pode ter sido assim, porque mas eu acho que não nasceu o contexto de gestão ali. Eu acho que o contexto de gestão, quando eu pensei assim, é impossível a gente ser reconhecido dessa forma. Quando eu abri a minha primeira empresa, eu fui preencher uma ficha no banco e aí eu coloquei fisioterapeuta. E aí me deram um cartão de crédito na época ali, para a empresa, sei lá, R$ 5.000 de limite. Uhum. E aí deu assim, 6 meses, aquele negócio, né? O empresário ele vai abrindo contas bancárias em outros bancos para ver qual que tem a vantagem, os juros melhores, etc. Aí eu abri em outro banco, e aí eu falei assim, pô, não vou escrever fisioterapeuta, vou escrever que eu sou empresário. Aí foi dobrado o crédito. Eu falei assim, cara, mas peraí, por eu ser fisioterapeuta, porque pensa, para você ser um empresário, você não precisa ter curso superior. Você não precisa ter uma formação superior. E eu sempre valorizei muito a minha formação superior, como eu valorizo a das pessoas, porque você não, em tese, o curso superior ele não forma só um profissional técnico científico, e sim um cidadão. Então, ele tem um senso crítico, né? Ele oferece menos risco para a sociedade, para um banco, por exemplo. E aí eu fiquei pensando, né? Falei assim, nossa, por que essa diferença, né? E aí fui buscando a posições do fisioterapeuta, eu já era muito curioso, né, com relação a essas questões, fui buscando os espaços que os fisioterapeutas ocupavam nesses lugares de gestão e sempre fui, naquele momento, eu acho que hoje a gente evoluiu demais, mas era muito superficial, né? Você tinha, por exemplo, donos de clínicas, aulas de administração, por exemplo, que não conversavam muito com a realidade. O dono de clínica, ele tinha orgulho de ter a clínica dele organizada, ou há mais de 20 anos, batendo cabeça. Né? Então, a gente tem isso, não, eu bati cabeça, né? Eu tirei o mato com a mão, mas, pô, mas tinha uma faca do teu lado, por que você não pegou a faca? Não é orgulho isso, né? Aí eu fui
eu acabei me aproximando. E nessa época, que eu abri em 2013, eu me formei em 2012, nessa época, até na época era o professor Reginaldo, que era presidente do conselho, ele me chama, né, para ajudá-lo em algumas ações estratégicas, porque eu sempre fui muito ativo nas redes, né, então ele acabou, falou assim, pô, Rafael, pode ajudar a gente em algumas coisas e tal, e aí eu me aproximo um pouco do conselho. Então, basicamente, meu primeiro passo na fisioterapia, ele vem em conjunto com o conselho e em conjunto com a abertura de uma empresa. Então, eu meio que não tive... eu não fui um fisioterapeuta que fiquei muito tempo na assistência, por exemplo. Né? Eu já fui para outro lugar, comecei no comércio, né? Indústria e comércio, assim, é totalmente diferente. Então, eu acabei já formando a minha base profissional dentro dessa concepção de gestão e de legislação. Né? E aí, mais para frente, vem a prática baseada em evidência, que não é um elemento que eu acabo utilizando do ponto de vista clínico, porque não estou, mas que eu reconheço que é um dos pilares. Né? Então, para mim, se forma, né, esses 3 pilares de um fisioterapeuta moderno, né, que é a legislação, gestão e a prática baseada em evidência. Então, dentro desse contexto, ao longo da minha carreira, eu acabei organizando isso. Mas na época, eu acho que é mais por isso, assim, João, mais por um questionamento tipo, pô, por que o fisioterapeuta ganhou um crédito tão pequenininho? Né? E depois eu, com o mesmo CPF, com o mesmo CNPJ, preencho numa ficha que eu sou outra coisa e eu ganho um crédito maior. Enfim, então eu comecei a pensar e fazer algumas reflexões nesse sentido, sabe? E, Rafael, aí você falou que então você abriu esta primeira empresa e você falou alguma coisa de indústria e comércio. O que era essa empresa, né? Do que se tratava? Eu gosto de falar que eu comecei na indústria e comércio porque a gente já pensa assim, né? Nossa, mas já foi uma fábrica, um negócio, nada. Eu não tinha dinheiro, era duro, só que eu tinha um fornecedor que ele estava quebrando, estava desistindo da empresa dele, não queria mais, ele importava. E ele falou assim, Rafael, eu tenho aqui esses produtos e, pô, eu não estou mais operacionalizando, você quer? Eu falei assim, pô, eu posso até pegar, mas eu não tenho dinheiro. Se você me der consignado, a gente encara junto. Aí ele foi lá, deve ter me dado uns 2 mil de material na época, né? Uns 2 mil de material. Depois, deu uns 20 dias eu vendi tudo. Aí eu batia de porta em porta. Mochilinha de porta em porta, batia nas clínicas e tal. Fui fazendo uma cartela de clientes, né? E aí, quando Isso eu vendi... era, Rafael, de produtos relacionados à saúde, à fisioterapia? Isso, produtos relacionados à fisioterapia. Era, na época, sei lá, bandagem, bola, essas coisas. Era esse tipo de produto. Depois eu migrei, né? Hoje eu não estou mais nesse segmento, eu estou num segmento mais de insumos. Certo. E aí, na época, ele me ofereceu, né? Ele fez o consignado, eu vendi tudo, nos 20 dias vendi tudo. E aí ele falou assim, pô, Rafael, ó, beleza, fiz o consignado, tal, mas para agora continuar fornecendo para você, ou te dar aqui o que eu tenho, etc., eu preciso que você tenha um CNPJ. Eu peguei e falei assim, putz, tá, legal. Aí vinha aquele negócio, pô, abrir empresa no Brasil, tal. Aí ficava todo aquele dilema. E eu tinha um contador da família, que era um contador fazia imposto de renda da família, sabe? Aquele contador que faz isso. Sentei com ele e falei assim, pô, tu abre uma empresa para mim e tal? Ele falou assim, não, eu abro. Deve ter me cobrado lá uns R$150 na época. E aí ele abriu, na época era um MEI, né? Porque não era de fisioterapia, era de venda de material. Aí certo. Eu abri esse MEI, aí comecei, aí já tinha um CNPJ, fui lá e comprei mais material desse fornecedor, paguei lá o contador, comprei material desse fornecedor. Quando eu comprei o material desse fornecedor, ele aí vendeu, aí já todo mês eu já conseguia comprar desse cara. Aí foi já andando. E assim, só que, né, a passos lentos, né? Porque você imagina, vender produto, o Brasil, o imposto é caro, você tem uma linha de produção que é encarecida aqui no Brasil, né? E você, quando é pequeno, você é pouco competitivo, né? Você é pouco competitivo, na verdade. E aí, numas dessas, eu tinha uma cliente que falava assim, pô, eu acho que era bandagem na época,
eu compro, né, de você, etc. Só que as minhas fisioterapeutas também querem comprar, mas elas não têm a formação. Daí eu falei, pô, na hora, eu falei assim, pô, eu tenho curso. Não tinha nada, né? Não tinha nada para montar. Então. Isso aí era, A sei lá... oportunidade passou ali, tem que abraçar. Não tem como, cara. Naquela clínica, sei lá, tinha 3 fisioterapeutas que ela falava que queria. Eu falei assim, pô, tenho 3 alunos já, eu tenho quase a base de custo paga. Fazendo as análises, alugar local, etc, Sim, etc, sim. né? Aí falei, pô, isso aí devia ser, sei lá, agosto, setembro. Em novembro eu já estava com a primeira turma, fiz um curso, enfim, em São Paulo, e aí dali já falei assim, pô, isso aqui é um outro negócio, e aí comecei a fazer, na época, eu fazia a cada 2 meses uma turma, né? Hoje eu devo ter umas 5, 6 turmas por finais de semana, assim. Hoje a gente tem uma estrutura própria em São Paulo, faz operações em outros lugares, enfim, mas começou com a cada 2 meses uma turminha lá, né? Então essa parte foi para o ramo educacional. E a parte de fornecimento de material, etc., aí depois que eu deslanchei com esse fornecedor, eu comecei procura outro fornecedor. E aí, assim, o varejo ele tem um perigo, né? A gente acha que o varejo ele é lucrativo, ele é muito difícil de se trabalhar. Porque você parcela e a inflação no Brasil ela vai comendo muito dinheiro, né? Então ela come o lucro do empresário, né? Da empresa. E aí eu fui começando a fazer outros parceiros, etc. E aí via que alguns materiais também não vendiam a todo tempo, né? Você vendia, sei lá, um TNS hoje, para daqui 5 anos vender outro. Enfim, então... Aí depois eu fui partindo, fui estudando o perfil do varejo, e aí fui chegando nas linhas que eu tenho hoje, que são mais de insumos, que são vendas recorrentes, né? Então, assim, criei um varejo sustentável também ao longo desse tempo. Então, basicamente foram isso, né? Esse início de trajetória empreendedora, ela foi, assim, colocando material na mochila, pegando o ônibus, indo até a clínica. Não tinha... Acho que não tinha... O WhatsApp já devia ter no começo, mas não tinha Instagram, Facebook era muito limitado para você fazer... Não era qualquer um que fazia anúncios, não era simples fazer tráfego naquela época. Então, Sim. você ia muito no boca a boca, né? Enfim, foi muito legal, assim. Foi um começo... Passaria de novo. Espero não passar, mas eu faria de novo, porque foi bem bacana, foi um aprendizado muito legal. Claro, mas é nessa hora que é o que mais aprende, porque sem essa base aí, você obviamente não tinha o conhecimento que você tem hoje para conseguir fazer a gestão desses negócios, né? Então, é lá na base, o que a gente fala ali no chão da fábrica que a gente aprende, né? Então, tem até um velho ditado aí que fala assim, você não sabe mandar se você não souber fazer. Então, tem que ir lá para o chão da fábrica mesmo para aprender. Rafael, então, para deixar claro aqui para a nossa audiência, hoje você tem, obviamente, a sua pessoa física, né, o seu CPF. Você é um presidente de conselho regional. Acredito que toda a nossa audiência saiba isso, né, mas o cargo de presidente de conselho regional, ele é um cargo não remunerado, né, para deixar claro aqui que ele é um cargo entre aspas, né, que não está vinculado a uma questão financeira. E você tem, hoje, uma empresa do ramo educacional ali, ligado à gestão, organização de cursos, formação de turmas, é isso? Uhum. Eu tenho uma empresa no segmento educacional, do ponto de vista técnico-científico. Ok. Porque eu tenho outro segmento educacional, mas só para gestores. E aí é um outro modelo de negócio. Ah, entendi. E essa empresa hoje do ramo educacional, vamos dizer assim, para os profissionais, ela atua em todas as frentes ou ela tem um carro-chefe ali? Você atua com a respiratória, com a traumato ortopédica, com a dermato, ou tem meio que já algumas coisas mais definidas? Não, todas as frentes. Aí para a gente não... foi uma modelagem que eu fiz desde o início, né? De fortalecimento de marca e não de linhas. Porque eu sempre... e aí, isso talvez tenha sido alguma coisa que alguém colocou na minha cabeça, não lembro quem, que depois, para minha figura, até enquanto investidor, me ajudou muito a organizar uma metodologia para performar, né? Que é buscar escala. Se a gente for analisar, só fazer análise de mercado aqui, de forma muito humilde, inclusive. Nós temos 400 mil fisioterapeutas no Brasil.
Uhum. 110 mil fisioterapeutas no estado de São Paulo, ali, batendo esse ano, provavelmente. Não ativos, obviamente, nós temos aí 70% de profissionais ativos. É um mercado nichado já, se a gente for analisar, né? Então, para quem busca escala, nichar numa especialidade ou nichar num segmento de atuação, aí, assim, é uma questão, análise de mercado minha. É uma certa limitação, né? Então, assim, eu sempre quis ter uma escola voltada à fisioterapia. E até interessante, porque no meio desse percurso, a minha crítica... Eu nunca entrei em sala de aula na minha empresa. Eu nunca entrei. As únicas vezes que eu entro é quando eu estou lá para cumprimentar um professor, e o professor é autoridade em sala de aula. Eu peço para ele se eu posso entrar. Uhum. Nunca dei uma aula. Porque eu acho que os papéis são diferentes. Eu não sou docente. Eu sou um gestor de negócio. Só que eu sempre pensei na lógica de ensino através de metodologias, porque esse é um grande problema das nossas formações na fisioterapia. É uma crítica que eu faço ao mercado educacional. A gente faz o curso, muitas das vezes, sem pensar na transformação do aluno. E aí a gente não cuida do método. E aí a gente virou uma profissão, e parte das práticas não evidenciadas que a gente tem hoje também é fruto disso. A pessoa vai buscar um curso para ver se a partir daquele curso ele tem uma validação profissional e ele pode ter sucesso no mercado. Isso não tem nada a ver. A carreira não é isso que vai. Não é um curso. Vou falar de algo que, legal, deve ter uma boa evidência. Estou aqui. Quem estiver assistindo, tenham muita paciência, que eu não sou um clínico, mas sei lá, curso de quiropraxia, sei lá. Okay. Aí, às vezes a pessoa vai fazer, não é que seja um curso ruim, é um excelente curso, só que assim, a pessoa vai fazer porque não está dando certo na profissão. Então, assim, eu acho que isso é um perigo. E a profissão ela vem sendo desenhada assim. E eu sempre fui crítico a esse modelo. Né? Assim, a gente quer vender, quer entregar uma transformação de fato, não simplesmente ali um certificado para o cara, né? Enfim. Então, eu demorei, por exemplo, muitos anos para pensar em pós-graduação. Hoje, qualquer um vai lá, pega uma chancela e abre uma pós-graduação. Não estou criticando, pessoal. Só que assim, gente, qual que é a qualidade que nós estamos entregando a esse povo? Tem pós-graduação que a mensalidade é menos R$100. E aí você tem a aula conteudista, assim, você não tem discussão, você não tem um desenvolvimento de raciocínio clínico, de raciocínio como gestor, né? Então, assim, são questões que eu acho que a gente precisa refletir. Eu sempre me coloquei nesse lugar, então talvez seja por isso que eu dei certo, né? Sempre pensando no bem para quem eu trabalho, né? Então, enfim, eu acho que eu estendi até a tua fala aí, mas só para a gente puxar isso, que a gente precisa voltar para a realidade, assim, não nós três, assim, mas a organização da corporação, sabe? É que é muito difícil, né, Rafael? Até esse final de semana eu participei, fazia muito tempo que eu não ia, embora hoje eu esteja até na coordenação aqui do curso de fisioterapia da universidade, mas eu participei de uma reunião da Benfísio, da Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia, aqui do Paraná, e foi muito legal, sabe? E nós discutimos muitas coisas e muitas coisas muito básicas, né? Porque eu acho que qual que é um dos pontos? Nós todos temos em comum a fisioterapia. Todos nós somos fisioterapeutas. Mas ninguém nos ensinou a sermos gestores, a sermos professores, a sermos, né, várias outras coisas que a gente pode fazer. E às vezes o caminho que a gente percorre para nos tornarmos isto nem sempre é o melhor, né? E isso acaba que, de certa forma, é difícil, né? Até você falou, o que eu sou? Fui preencher lá a ficha no banco. Eu sou fisioterapeuta ou sou empreendedor? Eu muitas vezes me pergunto, eu sou fisioterapeuta ou sou professora? Né? Porque as nossas atividades, muitas vezes, elas se confundem ali, né? No caminho que a gente faz. Mas, na verdade, nós somos fisioterapeutas. E somos fisioterapeutas professores, fisioterapeutas gestores.
e outras coisas, né? E eu acho que isso precisa ser a nossa base e a gente buscar isso enquanto formações, porque é muito... E hoje o mundo ele é muito cheio de informação para tudo, né? Então, todo mundo acha que vai fazer qualquer curso, assistir qualquer vídeo no YouTube, qualquer palestra, qualquer live, e vai virar um investidor, vai virar um gestor, né? Isso eu já vivi na pele, né? Às vezes eu estar dando aula de pós-graduação, a pessoa assistir minha aula numa semana, na semana seguinte está dando aula daquilo, e assim, as coisas, não estou dizendo que as pessoas não possam aprender e não possam ensinar de forma alguma, mas é um caminho a se percorrer, né? Assim, as coisas não são tão simples, e eu acho que hoje, com esse excesso de informação, é muito fácil a gente se perder, porque a gente acaba, parece que tudo gira realmente em torno do dinheiro. Então, assim, eu vejo, vou dar o teu exemplo, e 6-0 disso, tá? Mas, eu vi que conheci alguém que trabalha com quiropraxia, o cara tá rico. Cara, é isso que eu vou fazer. Aí eu olho para o lado, né, vou falar um pouco mais da minha área, cara, neuromodulação tá bombando. É isso que eu quero fazer. Toxina, e assim né? por diante. E hoje mesmo, né, eu estava conversando com uma amiga minha, falei, meu Deus, me assusta, e assim, eu tenho repensado dar cursos, por exemplo, de TDCS para turmas grandes, né? Hoje eu tenho um modelo que eu acabo indo em clínicas, eu faço cursos em company, porque às vezes eu vou numa turma grande e as pessoas estão ali simplesmente porque elas viram que é um negócio que tem gente que ganha dinheiro, e eu exagerando, mas nem tanto, as pessoas não sabem a diferença do cérebro e do pé, e querem aplicar o negócio. Aí, assim, é difícil, né, a gente, nesse mundo super, né, cheio de coisas que a gente vive, mas eu acho que a nossa profissão, ela é muito cheia de possibilidades, mas, ao mesmo tempo, é muito cheia de possibilidades também da gente se perder um pouco, assim, né, no caminho, no percurso, e, infelizmente, o ensino hoje, ele também não está facilitando tudo isso, né? Que talvez pudesse ser uma solução, mas eu acho que, infelizmente, o julgamento para a escolha dessas formações, ele nem sempre é o melhor também, né? E eu acho que a gente também vive num mundo que hoje a gente analisa a história de uma pessoa num rios de Instagram, onde ela tá pobrinha e ela fica bilionária ali em 1 minuto. E ela contando a história, e aí depois ela toda uma narrativa que talvez até seja real para ele ou para ela. Mas para a maioria das pessoas não será. A maioria das pessoas vão viver de salário. A maioria das pessoas, elas vão estar na base do ponto de vista econômico. O que a gente tem que fazer é melhorar a base. Existe um filósofo que ele diz que as massas elas não se auto-organizam. Então, precisa existir os ambientes de organização. É por isso que as associações funcionam, é por isso que os conselhos funcionam, para tentar ter uma função social, né, de organizar esses agrupamentos, esses grupos. Né? Então, por isso que o COFITO vai lá e cria uma resolução autorizando ou limitando algo, que é justamente para dizer assim, olha, gente, isso nós temos que fazer dessa forma. A Benfísio, junto com os professores, é que muitas das vezes a gente demora para, inclusive, aprimorar. Né? A Benfísio, por exemplo, eu acho que é a associação mais importante que a gente tem, não é deixando as demais de lado. Porém, a Benfísio, ela é a semente, não é ela que vai cuidar do que é o futuro, que são os alunos, ou nesse contexto de ensino. Então, assim, eu acho que a gente precisa participar, a gente precisa construir em conjunto, mas hoje, e é uma coisa que eu evito muito, assim, vocês nunca vão ver algo pessoal nas minhas redes, nunca. Nunca vão ver. Eu vou muito para o estádio, eu gosto muito eu tenho muitas coisas pessoais que eu gosto e eu faço, né? Inclusive estudei gestão para poder ter esse tempo de qualidade comigo, com família, enfim.
Mas eu tomo muito cuidado, porque há um ambiente, a gente vive numa sociedade de extrema comparação hoje, e de sucesso simplificado num carro com teto solar, e você faz um vídeo onde você abaixa um pouquinho a câmera para pegar o teto solar, e aí a meninada que está ali estudando coloca aquilo como referência de vida, porque só existe uma coisa que amadurece a gente para além do dinheiro, que é a filosofia. A gente tem que estudar a filosofia, a gente tem que estudar a sociologia para entender que ser basta. O nosso eu aqui basta. A gente aqui, pô, olha que bom isso aqui tá ótimo. Nós não precisamos ter uma lancha para ser feliz. Só que a gente está colocando na cabeça das gerações, e isso é o nosso aluno, 17, de 20 anos, que o sucesso é ele ter um carro com teto solar, estou aqui simplificando, a varanda gourmet, é ele seguir padrões, e as pessoas, elas acabam não tendo uma personalidade. E aí a gente está padronizando tudo. Então, assim, e aí essa pessoa que criou essa lógica, ela cria uma espécie de comunidade, né? E aí vai fazer aqueles discursos fortes, aquelas narrativas, e vai vender aquilo. Nada contra. Assim, eu acho que é uma escolha. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos muitos fisioterapeutas bem-sucedidos, diferentemente, talvez, ali dos anos 2000. Hoje nós temos fisioterapeuta que, assim, é rico, fisioterapeuta rico, com fisioterapia. Então, mudou o perfil da profissão, né? Antes nós tínhamos que contar, eu lembro que se alguém perguntasse, a gente tinha que pensar, né? Nossa, quem será que é rico com a fisioterapia? Hoje, isso é muito fácil, né? Acho que nós aqui facilmente, não vamos falar, né? Mas a gente consegue pensar em 5 pessoas, em 30 segundos a gente fala, né? E antigamente não era. É que essa realidade que o Rafael mencionou ali, ela é muito sedutora. Porque a partir do momento que, assim, obviamente a rede social, ela domina hoje o que essa juventude, né, que é como o Rafael disse ali dos nossos alunos, eles estão muito no TikTok, no Instagram, tal. E as postagens que estão lá são quase sempre de momentos bons. Então, é de alguém que está em Paris, é de alguém que, como ele falou, trocou o carro, assim, e sempre vai ter outra pessoa, e outra pessoa, e outra pessoa. E, obviamente, existe até um script ali, né, de técnica de venda, essa coisa toda, que é justamente para seduzir o indivíduo, e isso não tem problema nenhum. A pessoa estar vendendo um curso, ela estar vendendo algum produto, não tem problema nenhum. É a forma que ela achou de ganhar a grana dela. Obviamente, a gente está falando aqui, se todo mundo fizer com honestidade, né, vamos ter esse princípio aí. A partir disso, não tem problema nenhum de fazer. Mas o grande problema, e eu concordo 100% com o que você falou, é a questão da comparação. Porque nós sempre nos comparamos às outras pessoas. E nós temos que nos comparar a nós mesmos. Então, eu em relação a 2 anos atrás, eu em relação a 5 anos atrás, o quanto eu evoluí aqui, o que eu já conquistei e assim por diante. Mas é muito difícil ter essa maturidade de entender, e talvez isso o tempo nos traga nesse sentido, né, de entender que assim, eu tenho que me comparar comigo mesmo, e eu tenho que estar satisfeito com as coisas que eu conquistei, e isso não quer dizer que eu tenha que ficar satisfeito, porque talvez eu me acomode um pouquinho. Eu ter uma certa ambição é saudável, porque isso vai me levar para novos lugares também, conhecer novas pessoas, fazer novos relacionamentos, e isso vai impulsionar minha carreira de certa forma. Mas o problema é a comparação com o outro, porque sempre, isso sem exceção, vai ter alguém melhor. O cara que tem um helicóptero, ele talvez se compare com o cara que tem um iate. E o cara que tem o iate se compara com o que foi para a Lua. E o que foi para a Lua vai comparar com quem foi para Marte. Então, nunca vai ter alguém que vai estar sempre no mesmo nível. E esse é um problema que... Isso não é nem da fisioterapia, né? A gente está falando de questão de sociedade mesmo. Isso a gente presencia muito e todos têm exemplos aí para citar. Tem um vídeo, né? Eu acho que é um comercial. O cara, ele é careca e ele tá vendo outro assistindo uma televisão cabeludo, aí ele fica pensando, queria ser esse cara. Aí o cara assistindo a televisão, tá triste porque terminou um relacionamento e vê um casal, queria ser esse casal.
o outro vê o cara dentro do carro, vê o cara andando de bicicleta livre do trânsito, fala assim, eu queria ser esse cara livre. O da bicicleta olha para não sei quem que tá tomando chuva, fala, queria ser... Então, assim, é um ciclo, né? Só que a gente, é esse que talvez seja a grande sacada de formar um profissional de nível superior, e você formar um cidadão capaz de entender que a competição é, como tu disse, assim, é comigo mesmo, assim, se tiver competição também. Quando eu vou falar com os alunos, a maioria das perguntas assim, é como você virou presidente? Porque as pessoas acham assim, pô, você vai lá e vira uma chave e acordou. Então assim, e aí eu penso, eu com 18 anos, eu estava em Brasília, conversando com deputados, conversando com senadores, juntando gente para audiência pública. Teve uma vez aqui na Avenida Paulista, nós convocamos 30, 40 mil pessoas. Eu era estudante na época, né? Assim, para mobilizar e tal. E óbvio que aí dos 18, o meu primeiro ano como presidente do conselho foi com 29, estou com 34, mas foi com 29. Então, assim, de 18 aos 29 são 11 anos de trabalho. Sim, né? Sim. E assim, pô, imagine 11 anos de uma empresa. Foram 11 anos minando, né? Preparando, forjando, trabalhando muito, não com o objetivo de ser presidente. A coisa acabou desenhando ali, se encaixou. Né? Esse não foi o objetivo. Acabou caindo, porque é aquilo, né? A oportunidade é aquele trem, né? Vai passando. As coisas vão passando, e aí você fala, pô, esse aqui eu quero pegar. Então, eu sempre converso, assim, eu tento demonstrar de que nenhum negócio, a expectativa é no curto prazo. Nada, gente. Carreira, vida da gente, nada. É tudo no longo prazo. As pessoas hoje, elas ficaram mais imediatistas. Isso é perigoso. Eu estou até combatendo isso. Eu sou um assinante de jornal impresso agora. Assim, para sair, eu levo 2 horas para ler o jornal. Eu assino de sábado e domingo. Eu pego 2 horas do sábado... Rafael, o jornal impresso que você fala é aquele negócio que os dinossauros utilizavam lá, que eles abriam assim... O cheiro vem, assim, o cheiro até assim, você fala assim, pô, parece que é um cheiro do aprendizado. Né? A última vez que eu usei, eu vou contar aqui para vocês, meu marido, se ele escuta, ele morre. Eu sou super, né, sempre fui super certinha, quando comecei a ter filho... Nossa, eu não vou dar nenhum remédio, não vou fazer nada. Aí, meu primeiro filho, gente, chorava dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. Deu uma semana, eu falei, meu marido, você vai na farmácia, compra tudo que tiver, para a criança parar de chorar. Em resumo, eu, uma pessoa professora, não sou super pesquisadora, mas faço pesquisas. Minha mãe e minha sogra falando, eu, pelo amor de Deus, vamos levar essa criança numa benzedeira. Levei. Coitado do Thiago, foi numas 30 BZD. E daí meu marido, pé da vida, né? Você para de fazer essas coisas, não sei o quê. Mas essa criança não para de chorar, eu levava no pediatra, não resolvia. Mas para encurtar a história, aí ele tinha me proibido de fazer essas coisas. Aí minha sogra chegou lá em casa e o Thiago berrando. Ela, não, eu aprendi a fazer um negócio muito bom. Tem jornal em casa? Eu tenho. Pois ela enfiou umas folhas de couve na barriga da criança e tinha que embrulhar com o jornal. Eu falei, dona Esther do céu, a gente tem que fazer isso, mas antes do Beto chegar em casa, nós temos que tirar. Porque se ele ver isso, ele morre. Pois ele não me chega mais cedo em casa aquele dia e eu esqueci. Aí ele chegou, na hora o nenê acordou, aí ele foi trocar a fralda e só ouviu um grito. Dá para ler o jornal na barriga da criança. Em resumo, daí nunca mais entrou jornal na minha casa. Não, mas vale a pena. Vale a pena, porque é uma... Mas assim, é porque também é o nosso esforço de desenvolver ou recuperar habilidades que antes... Exato. A gente tinha, né? Não tem jeito, a gente tem que tentar fazer essa transformação. Voltar para o analógico um pouco, né? Tem que encarar a realidade. A realidade é de um ambiente muito hostil para o aprendizado. Sim. A informação hoje, ela não é algo... ela está muito posta para a venda e não para o ensino. Aí nós temos que tomar muito cuidado. Isso seja na faculdade, seja numa rede social, enfim. Então, é difícil você ter espaços hoje genuínos, né? Por isso que, por exemplo, podcasts, YouTube, acabaram se tornando ambientes de extrema relevância para o ensino.
Com certeza. No Instagram você tem um vídeo curtinho para explicar alguma coisa. Você vai para o YouTube, igual aqui, depende, nós estamos aqui quase 1 hora, você vai para um podcast, você vai para um vídeo que você tem uma análise mais detalhada. Você consegue desenvolver um raciocínio. Consegue, você aprende, né? Você aprende. Enfim, eu acho que a gente precisa retomar esses ambientes, né? Maravilha. Rafael, deixa eu só encerrar então esse assunto mais da tua empresa de educação ali. Como que é o nome da escola? Vamos divulgar, cara. Importante. Vamos. É um grupo, né? Então, o grupo Resportes, eu tenho a Resportes Educacional, Resportes Produtos, e o negócio de fisioterapia que cuida dessa parte de gestores. Maravilha. Agora eu quero explorar um pouquinho mais a questão do conselho, Rafael, porque, obviamente, além de ser uma responsabilidade muito grande, né, estar à frente de um regional, e como eu falei, né, todos sabem, em termos de número de pessoas, o maior do país, cara, como que foi essa decisão, né, de pensar assim, pô, eu acho que eu tô num momento que eu tô preparado para assumir a gestão, o que você esperava encontrar, o que você encontrou de fato, e, assim, desenrole aí, quais são os maiores desafios, quais foram as maiores conquistas. Então vamos tentar discutir um pouquinho nesse ponto, porque eu acho que é super relevante, porque a gente vê muito profissional ainda com aquela visão literalmente do século passado. Pô, mas o CREFIT não serve para nada, eu só tenho que pagar anuidade, os caras não discutem o meu salário, e porque de fato as pessoas talvez não saibam qual é o papel do conselho. Então vamos discutir um pouquinho sobre isso, acho que é importante a gente trazer à tona, né, essa discussão. Não, e Rafael, antes até, e só fale, porque eu posso estar bem enganada, mas acho que você foi o presidente mais jovem de todos os CREFITos da história. Estou certo? Assim, eu nunca fiz essa pesquisa, assim, mas aparentemente sim. Meus cabelos brancos já estão chegando, então assim, eu já estou perdendo, provavelmente daqui a pouco eu já perco esse posto. Mas eu acho que é uma consequência também, até pela questão geracional, o poder das gerações que vêm, ela é muito mais forte do que as anteriores. Então, a chance de nós termos, a gente vê muito isso na política tradicional, deputados, vereadores, prefeitos muito jovens, né? Então, eu não acho que isso seja ruim, porque o mundo muda tanto. Eu acho que é muito bom. Acho que hoje mudou um perfil. Antigamente, eu vou falar do ponto de vista do Estado, não o Estado de São Paulo, o Estado enquanto organização, né, de país, enfim. Antes o Estado dava, ele regulava, ele organizava, ele dava como seria. Hoje o mercado dá como vai ser. E o Estado, os CREFITos, eles não são órgãos de administração pública direta, são indiretas, mas são um braço do Estado. Então hoje, a gente também, além de pensar o Estado, a gente precisa responder ou corresponder ao que o mercado fala. Então é muito interessante, talvez... A expectativa, né? A expectativa, isso é muito interessante, porque não se constrói administração pública sem conversar com o mercado. E quando eu falo mercado, não é os players privados só. Serviço público, serviço privado. Sim, né? Sim. Então, primeiro que assim, para a primeira pergunta, do ponto de vista assim, quando eu achei que eu estivesse preparado, etc., assim, o primeiro ponto é que a gente nunca sabe para essas coisas. As pessoas nos escolhem, pelo menos eu sempre pensei dessa forma, né? Eu sempre tive, nunca fiz sozinho, sempre tive um grupo junto. Obviamente, eu acabo aparecendo mais, porque você sempre tem uma figura de posição ou liderança, né? Mas sempre foi um grupo, que está até hoje, né? A gente se reúne semanalmente há quase 8 anos, né? Para discutir política, para discutir caminhos, etc. Então, assim, sempre foi um grupo que esse grupo decidiu, naquele momento, que eu seria, talvez até pelos enfrentamentos. Eu sempre fui muito... como eu nunca... eu disse para vocês, assim, eu nunca tolerei o posicionamento do fisioterapeuta no mercado. E eu também nunca tolerei práticas abusivas contra o fisioterapeuta, porque eu não aceitava o CREFITO ser um órgão que tivesse uma visão, ou tinha uma visão, que é estritamente punitiva.
isso, assim, é uma bobeira, é uma questão de ditadura militar, de época de regime de exceção, que foi quando os conselhos foram criados e constituídos, com uma lógica de poder policial no exercício profissional. Isso é uma coisa muito assim, retrógrada, né? Assim, eu acho que tradicionalmente isso não funcionou. Então, assim, quando eu entrei no conselho, eu não fazia ideia do que eu ia ter, assim, não fazia ideia. Encontrar. Não, você presidente de um Você tinha participado como conselheiro em alguma gestão anterior ou não? Não tinha sido conselheiro. Fui colaborador para algumas atividades, mas assim, você não faz ideia. Você senta na cadeira, na época, quando eu sentei na cadeira, dizia assim, ó, Rafael, aí começam a vir as pessoas. Aí vem o cara da licitação, fala assim, olha, a gente licita tantos milhões por ano. Olha, o cara da contabilidade, ó, o orçamento é tantos milhões por ano. Vem o cara do jurídico, ó, RH. Aí quando eu entrei no Crefito, tinha uns 120 funcionários públicos, talvez. Hoje nós temos 150, né? A gente, pela nossa ampliação, e a gente rebalanceou também, equilibrou. Então, você vem com várias informações e aí você precisa trabalhar, né? Daí eu fui buscando, fui estudando, etc. Inclusive, a nossa gestão foi a primeira gestão na história do Conselho sem nenhum apontamento em órgão de controle. Né? Então, assim, isso para mim, pessoalmente, é muito relevante para a gente, que é um orçamento grande. Né? Hoje a gente administra quase 60 milhões ano, então não é uma coisa fácil é uma grande empresa, né? Não é algo fácil de administrar, com regras, né? Muito complexas, não é igual um município que tem regras claras. A administração indireta tem muitos pontos que são interpretativos, por exemplo, do Tribunal de Contas, da União, enfim. Então, assim... E tiveram algumas mudanças acho que enquanto você estava na gestão, acho que foi uma época de algumas mudanças também, né, para os conselhos. Sim. Hoje, assim, a gente teve um relatório do Tribunal de Contas que o Crefito se tornou um dos conselhos de todos os sistemas, não só da fisioterapia e terapia ocupacional, que mais fiscalizava. E aí foi interessante isso, que talvez seja a grande cereja do bolo para a nossa visão estratégica. Eu sempre lidei no Crefito menos como um presidente, mais como um gestor. Estou dizendo dentro de uma questão de posicionamento de rotina diária no conselho. Porque ser presidente é fácil, você manda, as pessoas fazem. Isso aí é a coisa mais fácil que tem. O difícil é você fazer com que o ambiente entenda para qual lado a gente tem que seguir. Aí você precisa criar cultura organizacional, você precisa ter seus princípios, seus valores sendo impostos constantemente, e você também cumprir aquilo. Então, o primeiro ponto que a gente... eu fiz uma análise muito grande, assim, quando eu entrei no Conselho de Recursos Humanos, e descobri economista com pós-doutorado, estatístico, etc. E aí eu fui montando, pegando essas pessoas que estavam ali em posições que eram posições genéricas, e fui criando posições mais estratégicas e de raciocínio para criar projetos para a categoria. E aí a gente criou muitos projetos, assim, para vocês terem uma ideia, de como que a gente visualizou. Quando eu entrei no conselho, uma das principais infrações era não uso, na verdade, dos prontuários. Isso em 2021. Nós criamos um sistema de prontuário eletrônico gratuito. O profissional do Estado de São Paulo vai lá ter um sistema. Hoje eu não tenho mais infração disso. Então era muito mais fácil a gente mandar o fiscal aplicar a penalidade disciplinar e não corrigir o problema. O problema foi corrigido, você não tem mais a questão disciplinar. Né? Então, assim, estou dizendo essa questão do prontuário, mas existiam diversos projetos disso. Hoje, quando eu vou num lugar, sei lá, eu estou aqui em São Paulo, vou para o interior, eu não vou para uma sede, eu vou para a clínica dos profissionais, eu vou para secretarias de saúde, eu vou conversar com os prefeitos, com os vereadores, porque não adianta a gente ficar lá atrás da mesa, no ar-condicionado, esperando as pessoas. Então, eu acho que o grande diferencial que a gente teve foi identificar os problemas reais dos profissionais e, a partir desses problemas reais, buscar no conselho as soluções. Né? Então, e isso foi em diversos lugares, principalmente hoje, um olhar muito fixado no serviço público, que é o nosso ponto maior de contato. Então, assim, eu acho que o nosso grande
talvez aí filão, foi essa aproximação com os profissionais. Eu não me meto, por exemplo, em órgãos técnicos, câmaras técnicas, quem decide quem vai compor, quem vai chamar para dar palestra, os eventos que serão feitos, não é o presidente. São os órgãos técnicos, são os próprios, quem está lá. Então, assim, tem gente que eu nem conheço e está lá no conselho. Pô, você me nomeou, tal. Eu falo assim, pô, legal, cara. Eu fico até sem graça, né? Porque eu falo, pô, tal, mas se nomeou é bom, porque foi decidido por pessoas técnicas. Porque hoje, e a gente vê a política brasileira mudando, a gente fica um pouco chateado com a política brasileira e temos milhares de motivos para isso, mas as pessoas estão pensando na política a partir de dados técnicos hoje. Para vocês terem uma ideia, o CREFIT, o serviço público é um absurdo, assim. E o serviço público, na minha visão, pessoal, fruto da minha experiência enquanto gestor do conselho, eu acho que a gente tem poucos bons gestores na política pública. E aí a gente fica falando que o SUS é subfinanciado, tá? Lógico que é, mas as pessoas não sabem fazer gestão. O CREFIT, ele tem hoje nós temos parceria com cooperação técnica, com mais de 200 municípios no estado de São Paulo. Os municípios que toparam a cooperação técnica reduziram, em média, 40% das suas filas na fisioterapia, sem contratar profissionais. Só porque a gente focou em alteração de fluxo e protocolos baseados em evidência. Você vai lá no serviço, tem fisioterapeuta fazendo, utilizando recursos de 30 anos atrás, que não tem validade. Parafina, sabe? Então, assim, sabe, uma mudança de gestão, não foi uma mudança de empenho, tudo isso sem custo para o município. Né? Então, assim, e hoje a gente estimula isso dentro das clínicas e dos consultórios de fisioterapia. Todo consultório e clínica que é registrada no CREFITO, ela preenche um formulário. Esse formulário, quase 50 perguntas, o pessoal não gosta muito de preencher, mas ele nos permite entender a rotina do serviço. Mapear. Eu mapeio com dados, é tipo a sua declaração de imposto de renda, é tipo o ENAD para o MEC. Hoje, a gente usa fiscalização autodeclarada. Hoje eu sei que quase 99% dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais não conseguem atender uma pessoa surda. No dia 15 de julho, nós estamos iniciando a escola corporativa, lançando a escola corporativa do CREFITO, com o curso de Libras, para potencializar esse indivíduo. Porque se ele não consegue atender uma pessoa com deficiência, além de não estar cumprindo uma função social, ele está deixando uma fatia do mercado fora do contexto dele. Então, nós estamos falando, inclusive, de captação de cliente. Então, assim, até nisso a gente se esforça para sensibilizar as pessoas e organizar. Então, é um CREFITO que olhou para um lado assim, pô, vamos organizar esse povo, ao invés de sair na canetada punindo. Não faz sentido a gente, sabe, trabalhar de forma persecutória. Então, hoje, talvez as pessoas falam assim, pô, o CREFITO 3 é legal, a experiência tá boa e tal. Então, eu acho que a gente simplesmente falou assim, pô, vamos parar de procurar o erro e vamos resolver o erro. Acho que é simplesmente isso que o CREFITO 3 fez. E, para mim, isso não é inovação. Isso é gestão, simplesmente gestão. Sim, não acho que isso foi inovado. Cara, mais ou menos, né? Porque isso é público, né? Esse dado. O CREFITO 3 talvez seja um dos conselhos regionais que mais teve problema no passado recente. Como eu disse, isso é público, todo mundo sabe, né? Teve problema ali com ex-presidentes, até afastamento, aquela coisa toda. Mas não é tão simples como você falou. Eu acho que realmente, obviamente, você organizou a gestão ali, mas você está falando só as partes boas. Você com certeza ouviu muito sobre isso, e muitas pessoas devem ter falado assim, não vai por esse caminho não, isso aí não vai rolar, blá, blá, porque a gente sabe que no bastidor é diferente, e você conseguiu esses resultados porque você bancou o teu idealismo. Teve isso, não teve? Lógico. Assim, ó, não é fácil. Não é fácil. Você tem... porque tem uma coisa que nos defende demais, que são os nossos princípios, nossos valores e os nossos princípios. Eu defino o valor e princípio como aquilo que é inegociável para a gente. Inegociável, perfeito. Se eu nunca estive fora dos meus valores e dos meus princípios, nem dentro da minha casa, nem na minha empresa, e nem no CREFITO.
E é muito fácil você sair disso. Isso do ponto de vista financeiro, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista político. Não é fácil. As pessoas me mandam mensagem direto. Não é? Por que você não se posiciona por isso? Por que você não vai para cima de outro conselho ou do Conselho Federal por isso? Então, assim, é muito fácil a gente, politicamente, arrumar briga. O difícil é a gente se fazer junto, porque lidar com o diferente é uma arte. A política é uma arte. Ela é você sentar do lado. Da negociação. É isso, você sentar do lado de alguém que você não tem o mesmo pensamento e tentar achar um consenso. E a gente sempre buscou isso internamente. Veja, o nosso grupo ele é muito extenso. Tem conflito, tem problema, tem, mas assim, a função de um gestor é minimizar dano, é tentar controlar o ambiente. Então, assim, esse é minha função diária. Eu perco horas de final de semana, horas durante a minha semana, minhas noites, enfim, ligando para as pessoas, organizando ali. Às vezes fica ali um pouco mais tenso uma conversa, tarará. E eu sempre, um dos meus valores e um dos meus princípios sempre foi trabalhar para o estado de São Paulo. Sei que contribuir para outros estados sempre contribuo, o pessoal vem aqui, etc. Mas eu não vou muito fora. Então, dificilmente você vai me ver num evento fora do estado de São Paulo. Dificilmente você vai me ver conflitando com o Conselho Federal. Eu prefiro compor. Né? Eu sou o cara que elogia em público e critica no privado. Eu sou assim, eu acho que o mundo está muito, sabe, assim... Polarizado. Nós estamos com uma guerra, nós estamos com um monte de guerra. Agora temos lá Irã e Israel, né? Já está, né? A faixa de Gaza ali não acaba nunca aquilo. Mas Rússia e Ucrânia, ninguém consegue mediar, é só ficar opinando. A opinião nós estamos cheio. Né? Então, assim, quando eu entrei, a polêmica no CREFIT era injetáveis. As pessoas assim, você é a favor ou contra? Eu falei assim, gente... Aí a minha linha de trabalho, ela é uma linha que preserva o profissional, a nossa identidade e a sociedade. É legalidade, finalidade e evidência para qualquer recurso. Na minha opinião, deveria existir uma normativa que garantisse, inclusive, segurança e eficácia daquilo que se faz. Porque certo. Eu libero, sei lá, ozonioterapia e aí existe um uso indiscriminado. Isso eu não concordo, mas não sou eu que regulo, né? E óbvio que a gente constrói, eu discuto, acho que a gente avançou muito. E aí é legal, até, João, essa postura que a gente acabou tendo, de entender que o São Paulo, mesmo sendo São Paulo, mesmo tendo a maioria dos profissionais, etc., tem que agir como um CREFIT irmão. Então, assim, a gente sempre foi dessa forma, a gente nunca... hoje, o Conselho Federal não tem um conselheiro paulista. Justamente porque eu não gosto desse fla-flu, que a gente acaba pegando o pau e brigando e esquece de sentar e dialogar a proposta. Né? Então, assim, a primeira gestão eu fiz com 56 propostas, a minha carta-programa, e essa segunda eu fiz com 103. E a gente já cumpriu, nós estamos com 4 meses de gestão, nós já cumprimos 15% da nossa carta-programa. Então, assim, o meu foco é aquilo é meu livro de cabeceira. Certo. Eu acordo todo dia com aquilo, que aquilo é o norte. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, ter humildade para entender qual que é a tua função e entender que, assim, vocês me chamarem um dia para ir no Paraná, a chance de eu ir pelo CREFIT é muito pequena. Porque eu estou eleito para trabalhar aqui. E eu tenho muito lugar para ir, né? E não estou desconsiderando, imagina, seria um prazer, uma honra. Mas é que a gente tem que entender que a função pública, a gente tem menos escolha. Porque a gente está falando sobre o espaço coletivo e o dinheiro do outro. Então, assim, isso é muito pesado, isso custa muito caro para a gente, né? Então, é dinheiro do povo, né, Rafael? Assim, além de ser dinheiro do povo, é dinheiro do profissional. Então, você fazer valer essa grana que o cara pagou, muitas vezes... não tendo sobras, né? Ele está investindo na formação dele e é óbvio que, assim, todo mundo que paga um valor, ele espera um retorno. Isso é um fato,
né? Isso a gente não tem discussão. Então, o profissional, lá no começo do ano, que ele recebe o boleto do conselho, ele, no mínimo, espera que aquilo dê algum retorno para ele. Pensando na função básica do conselho profissional, que é a proteção social, isso, como você falou que é uma autarquia, que negócio gera várias interpretações, a tal da proteção social, ela pode gerar 1 milhão de interpretações. Literalmente ao léu ali de quem quiser interpretar aquele, né, aquela frase. Talvez propiciar para o grupo de profissionais formações, atualizações, possibilidade de usar um prontuário que ele não tinha, fazer interlocução com o município, fornecer fluxos e processos, como você falou ali. Cara, assim, por que não é feito por todos, entende? Já que talvez a gente tenha que, até com algumas coisas que você falou, eu desconheço a gestão de todos os conselhos regionais, mas talvez tenha que se começar a discutir lá dentro do federal como algumas experiências exitosas em alguns conselhos regionais devem ser retransmitidas para outros. Isso não quer dizer que vai dar certo em todos os lugares, porque a gente sabe que tem questões regionais, né, e tem alguns aceitam mais, outros têm mais restrições ali, mas iniciativas que deram certo e que estão dando resultado lá na ponta, ou seja, reduzindo fila, resolvendo mais as disfunções dos pacientes, reduzindo custo. Pô, por que não compartilhar, cara? Né? Assim, não sei se você apoia uma ideia dessa, mas me veio agora aqui de que, assim, a gente precisa realmente... E isso, sim, é discutir política na fisioterapia. É tentar negociar... Claro, totalmente corporativa, porque nós sabemos que tem N profissões que são mestres em fazer isso. E quer saber? Mérito deles. Nós temos que aprender com esses caras. Claro que algumas coisas, a gente vive muito esse negócio hoje de invadir, né? Ah, você está invadindo a minha área, a outra área está me invadindo, e aí parece que a gente tem que a todo momento se posicionar, como você falou assim, a favor ou contra. Pô, deixa eu pensar, né? Vamos binário, ver aqui. O negócio, né? Mas eu acho, João e Rafael, eu vou atravessar a tua resposta antes, mas eu talvez esteja um pouco mais esperançosa, porque como o Rafael falou, eu acho que nos últimos anos a gente tem visto uma mudança dentro do sistema Cofito-Crefitos, assim, né? Eu acho que a gente tem, depois de muito tempo, eu acho que de nós três aqui, eu sou a que me formei antes de todos, né? Mas eu acho que depois de muito tempo, a gente tem tido conhecimento de resultados exitosos, né, de coisas muito positivas para a profissão, no meio do caos que tem sido também tudo isso, né, toda essa polarização, toda essa discussão, né, eu tive uma experiência aqui como conselheira aqui no Crefito, e eu digo assim, é para os fortes, né, porque meu Jesus, assim, o João acompanhou como amigo, assim, a gente não tem segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo, a gente não tem dia, né, uma demanda muito grande, mas ao mesmo tempo, assim, eu cresci demais enquanto profissional, porque só depois que eu virei conselheira eu entendi o que é a fisioterapia, né, e eu acho que a gente tem ainda em tudo isso um outro ponto muito delicado, e que eu acho que a tua postura, ela é fantástica para isso, porque você não é, né, você não é gestor de um conselho de uma profissão, você é de duas profissões. Ainda tem isso. Então, assim, isso também é algo que merece um gerenciamento interno, inclusive, né, porque a gente tem muitas questões da própria fisioterapia e da terapia ocupacional, que às vezes entram em conflito. Então, não é só, Rafael, vai lá e briga com o conselho da biomedicina, briga com o conselho da medicina, briga com sei lá quem. Rafael, por que você está fazendo isso para fisioterapia e não está fazendo para terapia ocupacional? Ou, por que você não faz? Então, assim, não é algo fácil de mediar, porque tudo tem os dois lados, né? Nada é tão simples assim, né?
E eu acho que a gente vai aprendendo também. É o que eu falei, assim, eu não sabia o que eu ia encontrar. Se talvez tivesse apostado, eu perderia. Mas eu acho que nós temos várias nuances em relação à questão de administração. Historicamente, os conselhos, eles também não foram liderados por gestores. Hoje é muito difícil você administrar um conselho sem um tempo para aquilo. É muito difícil, né? Você tem o Crefito deve gastar 23 milhões de recursos humanos por ano. Você imagina o peso disso. Se você não tiver equipe para organizar aquilo, né? Quando eu entrei, uma das principais reivindicações que o pessoal queria era aplicativo, porque o Crefito não tem um aplicativo. Está saindo, mas ele não tem. Aí as pessoas falavam assim, Rafael, pô, mas o Crefito tal tem, a gente não vai ter nosso aplicativo? Eu falava assim, um dia nós vamos ter. Porque eu poderia simplesmente focar naquilo e direcionar os recursos humanos e financeiros para aquilo. Só que gestão é tomada de decisão. Esse é o dilema do gestor. O gestor tem que fazer escolha. Então, a gente não fez aplicativo na nossa primeira gestão. A gente fez outra, a gente empenhou os nossos esforços em outros lugares. Por quê? Porque o aplicativo não muda a realidade do profissional, na nossa visão. Os esforços que a gente fez, muda. Né? O aplicativo, os projetos de lei que nós aprovamos, né? As discussões de aumento salarial, que a gente teve diversas, redução até de ISS nos municípios. Assim, a gente foi para os lugares de, assim, real, no hospital, construir a autonomia do profissional. Teve hospital que eu peguei fisioterapeuta dando banho. Né? Você chegava no hospital, o fisioterapeuta estava em casa e ele estava ali empregado, mas para não pegar a hora, era uma coisa muito doida. Ainda temos muito erro, é claro, temos muitas coisas para fazer. Né? Então, assim, só que agora, em breve, a gente entrega o aplicativo, porque questões prioritárias foram resolvidas. A gente, por exemplo, quando o Crefito resolveu combater a anuidade de pessoa jurídica, no começo, eu tive colegas que disseram assim, pô, mas você já fez o vídeo. Pronto, tá feito o vídeo, etc. Porque eu sempre fui muito comunicativo, né? Assim, porque eu acho que é um dever. Ninguém acompanha a página de Crefito. O Instagram do Crefito, ele tem um alcance muito menor que o meu. Porque as pessoas querem se conectar com alguém. Mudou o esquema de comunicação. Claro. Né? E aí, só que a gente acreditou, a gente ficou 2 anos, a gente fez um estudo técnico e mais, né? A pessoa que está à frente da instituição, ela tem por dever aparecer. É isso. É assim, é salutar. É inerente ao cargo, né? Inerente ao cargo. E aí você fala assim, pô, mas eu já vou no Instagram do Crefito, etc. Mas sabe, Napoleão Hill, né? Assim, você fazer o esforço a mais, né? Pô, no Instagram do Crefito, no e-mail, você vai disparar o e-mail lá, mas as pessoas não vão ver. As pessoas não vão no portal da transparência, as pessoas não vão ler o relatório do Tribunal de Contas. Você tem que falar. Porque várias vezes eu falei alguma coisa, alguém levantou a mão e fez uma puta de uma crítica boa e melhorou aquilo que eu estava propondo. E aí, assim, é profissional, que às vezes eu nunca vi. O cara não tinha interesse em me atacar em nada, ele só queria contribuir, ele queria colocar a percepção dele. E hoje, esse ano de 2025, o Crefito ele deixou de arrecadar 2 milhões. Isso aqui, para mim, eu vou fazer o vídeo ainda. Eu falei que eu quero fazer, igual lá o prefeito Sorocaba, que faz lá os vídeos brincando, mas eu brinquei com o pessoal, né? Não vamos fazer assim. O Manga, né? O Manga tá famosão. Fazer um cheque de 2 milhões. Fala assim, a gente deixou de arrecadar. Sabe que quando a gente fala assim, pô, o Crefito deixou de arrecadar 2 milhões? Não. Ficou 2 milhões na mão dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Pô, isso é muito significativo. Porque esse cara, ele estava pagando 2 anuidades, ele paga uma. Então, assim, não é o que eu... E são demandas antigas, né? São demandas antigas que muita gente já tinha ouvido, só que ninguém talvez se ligou de ir lá fazer. O que é possível fazer para resolver isso? Né? Porque ninguém fez um estudo técnico também. Não tem como você... Claro. Gente, um país como o Brasil, como que você vai defender arrecadar menos
Nós estamos no Brasil, nós não estamos na Europa. Não estamos num país desenvolvido. Aqui o esquema é sempre assim, vamos gastar mais porque a gente faz um imposto novo. É isso. E assim, é maluco. Então, é maluco, é insano. E assim, quando a gente entrou... E essa questão econômica, financeira, ela pega muito para mim. Porque é meu alicerce enquanto gestor. Então, assim, quando a gente faz esse estudo técnico, eu me assusto, porque eu falo assim, cara, dá para fazer. E aí a gente começa a bater, faz uma boa defesa administrativa e faz uma boa negociação política. Negociação, não é negociata. Uma boa negociação política. E a gente consegue. Então, assim, e aí não é uma ou outra gestão. Foi construído em 2 gestões essa costura da isenção. E aí, olha, é curioso, a arrecadação do CREFITO 13 ela não caiu. Porque as pessoas hoje, a cada dia, vêm pagando porque vê valor. A gente faz não só os eventos, nós temos um congresso aqui, ano passado foram 6 mil pessoas, foi o maior evento, a maior feira de negócio da fisioterapia brasileira, com nomes de um congresso que você não pagaria menos de R$1.000, gratuito para todo fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Sistema de prontuário, sistema de emissão de documentos com assinatura digital, sabe, assim, coisas simples que ajudam no dia a dia do fisioterapeuta. Então, assim, e do terapeuta ocupacional, né? Então, o que eu acho que a gente precisa começar a pensar é numa gestão por dados. Nós fizemos uma análise, só para vocês terem ideia do cuidado que a gente faz, da fisioterapia 24 horas nas UTIs. O estudo que o CREFITO fez, técnico, é de uma economia de quase 3 bilhões por ano, se você colocar a fisioterapia no período integral. E aí a gente foi dialogar com o governo do estado assim. O governador, obviamente, preferiu vetar, mas assim, é um dado que você tem eu estou falando nós estamos no ano de 2025, só que daqui a pouco a gente está em 2030, 2040, 2050, e aí a gente fala de prática baseada em evidência para o nosso aluno, para o nosso profissional, só que a gente fica pedindo coisas sem nenhum critério técnico, né? Então, assim, o CREFITO hoje não tem nenhum passo que ele é dado, ele é feito sem um critério técnico estipulado, né? Então, assim, a gente tem uma premissa muito forte nesse sentido, e o CREFITO não tem mágica. Você tem que fazer uma gestão coerente. O CREFITO hoje, com a gente, nós conseguimos aumentar em mais de 200% o patrimônio do conselho. Nós compramos muitas sedes. São Paulo tinha uma sede. A pessoa saía do fundo de São Paulo, demorava 2 horas para chegar no CREFITO. Isso é um absurdo. Hoje ele pode fazer tudo online, mas ainda tem as sedes, uma em cada zona para ele de São Paulo. Então, assim, se ele quiser fazer uma reunião, eventos, reuniões periódicas, o pessoal do domiciliar que às vezes está reclamando ali de alguma coisa, todo mês tem uma reunião ali em uma sede, uma unidade do CREFITO, pertinho de casa. Os funcionários do CREFITO trabalham perto agora, não tem que andar 2 horas para chegar também no conselho, que aí tem um olhar também para os nossos recursos humanos. Então, assim, são coisas que a gente te perguntar, Rafael, quantas subsedes o CREFITO 3 tem hoje, você sabe? Por cima, pelo menos? Assim, eu posso dizer, São Paulo a gente tem uma em cada zona, mais a sede principal, né, com mais o espaço do profissional, então aqui já estão 7. Osasco a gente tem sede, Campinas, Guarulhos, Santos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Preto, São José do Rio Preto. Eu vou esquecer alguma, mas a gente deve ter umas 15 sedes e mais 5, 6 já com autorização para compra. Só não compramos porque não tem imóvel que cumpre os critérios técnicos que a gente estipulou. Mas já está autorizada a compra e recurso empenhado, inclusive. E essas sedes que estão, algumas foram melhoradas, ampliadas, né? E outras estão em reforma, né? Ribeirão, por exemplo, a gente construiu auditório, coisa que era
arquivo, digitalizou tudo. O CREFIT 3 hoje é todo digitalizado. Digitaliza tudo e abriu espaço para auditório. Então, os profissionais constantemente se reúnem lá para eventos, discussões. É isso, assim, o CREFIT é a casa do profissional, né? Assim, o profissional poder ir, né? E a gente levar conteúdos para eles, né? Cara, que maravilha. Rafael, deixa eu te pedir uma coisa. Hoje eu sou aqui um recém-formado, tá? Com tudo que você vivenciou dentro da tua vida de gestor do conselho, tanto indo lá conversar com o pessoal da clínica, o pessoal do hospital, com os gestores dos municípios ali, com os outros presidentes de conselho, o que você acha hoje que é, assim, ou quais são as características que diferenciam de fato um profissional? Ou seja, o que eu preciso para fazer sucesso na minha profissão, para eu me destacar, para eu ser um profissional feliz, satisfeito e que dê resultado? Legal. Essa é a pergunta do milhão, né? Ou do bilhão. Eu Né? ia falar, opa, deixa eu gravar. No Brasil já não está tão milhão, né? Bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro... Eu confio muito num tripé, né? Que a gente já até explorou um pouquinho aqui. Primeiro, prática baseada em evidência. Eu acho que isso é o que a gente tem mais... É o que a gente se aproxima de um resultado, de um desfecho clínico adequado para o cliente. Isso é valoroso para quem está recebendo o atendimento, e valor define preço. Então, para mim, a questão da prática baseada em evidência, acho que a lógica da legislação é super importante. A gente tá entendendo, nos últimos 10 anos, toda a legislação que assessora o profissional da saúde, ela mudou. Então, a gente precisa estar amparado aqui. E a gestão, né? E aí a gestão, eu acho que pensar na gestão, se desenvolver com uma lógica baseada em evidência para construir uma gestão da relação de cuidado. E aí, quando eu falo, eu acho que os fisioterapeutas brasileiros são os melhores do mundo, sem dúvida, mas a gente monitora pouco o que a gente faz, né? A gente não usa indicadores para demonstrar para o paciente que ele está melhorando, para colocar o paciente, para ser usuário centrado, como o sistema de saúde é. Eu acho que o fisioterapeuta precisa olhar um pouco mais para essa gestão da relação de cuidado e para a gestão administrativa. De novo, se eu fosse um recém-formado, hoje mesmo, né, eu nunca fiz uma pós em fisioterapia. Todo o meu programa de pós-graduação ou de pesquisa sempre foi na área de gestão, porque foi o meu objetivo definido. Então, eu acho que um aluno ele precisa ter o objetivo dele definido. O que ele quer agora? Qual que é a praia dele? Porque eu acho que muitas das vezes a gente toma decisões erradas por uma ausência de objetivo definido. Né? Eu vou fazer essa pós porque meu colega fez, vou entrar na residência porque meu colega entrou. Então, precisa definir um objetivo e por que você quer, na verdade, por que você se tornou fisioterapeuta? Né? O que você quer fazer nesse mundo? Porque definindo o objetivo é legal, quando você alcança o objetivo, você já tem uma visão vasta para criar outros objetivos, e aí a vida vai mudando. E isso e talvez esse seja o grande bacana de viver, né? A gente cumprir as etapas e, a partir dessas etapas cumpridas, enxergar novos horizontes. Então, para o aluno, para um recém-formado, ou para um profissional aí que está, de repente, querendo virar chave, transformação, define o objetivo e entenda que nada é no curto prazo. Né? Assim, a gente demora 10, 20 anos para dar certo. Né? Então, eu acho que talvez esse seja o grande gatilho que a gente tem que despertar nas pessoas. Definindo o objetivo e trabalhando para dar certo, no médio e longo prazo, você terá sucesso. E lembrando que vida profissional e vida pessoal, elas se misturam, elas não são diferentes. É impossível você ter dignidade no trabalho se você não tem dignidade pessoal, ou vice-versa. Né? Eu acho que a gente precisa também superar essa... É uma tese capitalista, né? Não criticando o capitalismo, mas da gente virar catraca. Não existe isso, ainda mais hoje, né? Com tanto de... A gente vai com o mesmo WhatsApp para o trabalho, volta, enfim, a gente está sempre conectado. Então, o trabalho tem que ser útil e tem que ser prazeroso, com as alegrias e tristezas das escolhas, né? Mas a gente tem que tentar ali, minimamente, tá gostando, né? Curtindo a praia que a gente tá. Eu acho que são essas as minhas recomendações. Se alguém pudesse ter me falado isso, eu acho que talvez com 28 eu teria ganho aí uma eleição, quem sabe.
eu queria até, assim, eu queria fazer até uma contribuição, assim, sabe, de um sonho que eu tenho depois de 20 e tantos anos de formada, sabe? Eu acho que o que falta, e eu concordo muito quando você diz que nós somos, talvez, né, os melhores fisioterapeutas do mundo. Claro que a gente está aqui generalizando, né, mas eu acho que sim. E eu já andei bastante, né, por aí para realmente concordar com isso. O que eu acho que falta para nós é talvez um corporativismo do bem maior, sabe? De termos esses objetivos realmente muito bem definidos enquanto classe, sabe? Eu acho que para nós ainda falta muito diretrizes muito bem definidas, né? Quando a gente olha, e o João acho que tem me ouvido falar muito isso, assim, que é o meu sonho hoje, sabe? Quando a gente fala da Associação Internacional, né, de Fisioterapia Americana, Australiana, que são escolas que a gente segue muito, assim, né, pelo menos enquanto docente, enquanto clínico, né, eles têm diretrizes muito bem definidas de ensino, né, de prática baseada em evidência, e quando essas diretrizes, elas são realmente definidas e postas para o profissional, isso ajuda a gente na nossa, né, na nossa vida como um todo, sabe? Assim, eu ter determinado, eu não estou falando que a gente tem que seguir uma coisa específica, mas a gente, sabe, ter uma orientação, saber que aquilo é o mínimo que eu preciso aprender, aquilo é o mínimo que eu preciso fazer para tal situação, aquilo hoje é o recomendado, né? A gente ter, né? Quem escuta aqui os nossos episódios sabem o quanto eu sou fã número 1 de associação, né? Eu sou super Abrafim desde que a Abrafim nasceu, e eu acho que todas as associações hoje, elas contribuem demais, né, com o avanço da nossa profissão. Eu, né, acho que, falei agora, né, nunca participei muito, mas estou querendo, né, ser um pouquinho mais, contribuir um pouquinho mais com a Benfísio, que eu acho que precisa, a gente está num momento muito difícil de educação em fisioterapia. A FB, eu queria muito que a FB fosse, né, de fato, o que ela deveria, pelo menos dentro do meu conceito, se propor a ser, né, enquanto importância para a fisioterapia. Mas nesse sentido, sabe, assim, eu acho que a gente evoluiu demais nos últimos anos, mas eu acho que a gente precisa ter isso, sabe? Essas diretrizes muito bem definidas em muitos campos de atuação, porque a gente já, sem isso, a gente já é muito bom e a gente faz acontecer, né? A gente não cansa de dizer aqui o quanto a fisioterapia, se eu pensasse lá de trás, quando eu me formei, né, em 2001, o tanto de coisa que evoluiu, Nossa, tanto faz que a tempo, gente hein? cresceu. Eu sou prodígio, eu me formei com 13 anos. Mas, assim, a profissão cresceu demais, né? Mas esse crescimento, ele também é muito rápido e a gente tem que cuidar, porque isso também é muito temeroso. Eu sempre cuido aqui, né? Porque hoje em dia a gente tem que cuidar muito, que a gente fala, eu não sou contra tudo que tem de novo de forma alguma. Eu acho que tudo é bem-vindo e a evolução, meu Deus, o quanto a gente evoluiu, né, em termos de tecnologia e inovação, assim, muito, muito. Mas eu acho que os nossos objetivos, os nossos valores, a gente não pode perder, a gente tem que saber o que a gente faz, né? Senão daqui a pouco vira uma salada e a gente já não tem mais, né, não sabe para que veio ao mundo, né? Desde que a gente tenha isso muito bem definido, eu acho que as coisas podem e devem evoluir, né? O cara lá que a primeira vez falou que o fisioterapeuta tinha que entrar dentro de uma UTI, com certeza muita gente achou que o cara era doido, né? E hoje a gente não imagina uma UTI sem fisioterapeuta, né? Mas eu acho que tudo com muita responsabilidade, muito crescimento científico, a gente estudando, a gente sabendo que o final, o que importa é o benefício do paciente, do cliente, né? Dependendo da área que a gente está, né? Para isso que a gente veio. Mas
o meu sonho dentro da fisioterapia em específico é que a gente consiga evoluir para isso, sabe? Para essas diretrizes, assim, eu me sentiria muito mais, tranquila se isso acontecesse, eu espero que isso não demore muito, mas, enfim. É isso. Maravilha. Rafael, eu vou te fazer 2 perguntas para a gente encaminhar para o nosso encerramento. Uma pena, porque a gente tenta limitar um pouquinho o tempo do nosso podcast também, porque você tem conteúdo para a gente falar por horas, então, assim, já vou até de antemão te convidar para um outro episódio, mas, assim, a gente deixa para depois essa conversa. A primeira pergunta é, se você tivesse o poder de, dentre as tuas 100 e poucas metas lá que você colocou, né, no teu programa de gestão do CREFITO 3, de amanhã baixar por decreto, assim, ó, assinei, ela tá valendo. Qual você faria? E, bom, responda que daí eu te faço a segunda pergunta depois. E que sinuca de pico? Se fosse possível, né? Tem alguma que é muito importante para você hoje? Hoje, cara, eu acho que eu aprovaria todos os projetos de lei assim que a gente tem aberto. Eu acho que... Ok. Porque tem uma coisa interessante, só para explicar por que disso. Quando a gente tem a lei, os CREFITOS conseguem agir com o poder judicial. Quando a gente não tem a lei, a gente não consegue agir pela limitação de uma autarquia. Então, assim, às vezes o pessoal fala assim, por que o CREFITO... Piso salarial, se tiver a lei, o CREFITO consegue fazer cumprir. Igual lei 30 horas, nós temos quase 100 vitórias administrativas e jurídicas, judiciais. Legal. É porque tem lei. Então, para mim, seria aprovar os projetos de lei. Maravilha. E a segunda questão é, você deixou claro aqui o quanto você está preparado para estar no cargo que você está, você é muito coeso, você tem projetos, não é fazer tudo de qualquer jeito, você tem metas, então é o que a gente espera de um fisioterapeuta gestor de fato. Você tem algum interesse ou já pensou em extrapolar para sair da política da profissão, para ser um político de fato? Eu acho que isso é uma decisão que ela não é minha, assim, né? Eu acho que, óbvio que ela vai passar por mim, pela família, se caso vir. Há muita conversa, sempre as pessoas... Porque parece que é um trajeto natural isso, né? Mas, assim, eu acho que precisa existir uma construção social, porque talvez eu seja bom enquanto um gestor intracorpore, né, que a gente fala, né, para a corporação. Certo. Mas será que isso a gente consegue criar um programa para discutir com a sociedade para além? Então, são muitas variáveis que a gente precisa cumprir nesse sentido. Eu tenho o hábito de ser útil e honrar os lugares que eu estou. Se for dentro do ambiente privado, eu vou fazer. Se for dentro do ambiente público, eu também farei. Então, assim, eu acho que é uma questão que não descarto, jamais, porque, como idealista, eu acho que a gente precisa ocupar os espaços de poder, e aí não o espaço de poder pelo poder, o espaço de poder pelo poder de negociação para as decisões. Então, eu acho que a fisioterapia, ela merece dar esse passo, mas não que esse passo tenha que ser dado por mim. Acho que tem, inclusive, outras pessoas, como, por exemplo, o Anderson Minas, que tem já um preparo muito maior que o meu, para ocupar, por exemplo, esses lugares. Acho que a gente precisa se unir nacionalmente para começar a discutir figuras nesse sentido. De novo, não necessariamente eu que tenha que dar esse passo, mas acho necessário e importante a gente começar a discutir nomes Brasil afora para consolidar um projeto político para a profissão, para a gente parar de ir com o pires na mão e a gente dar a mão para o candidato que está representando a gente. Isso, eu acredito que essa é uma tendência natural, até pelo número de profissionais que a gente tem, né? Porque, assim, naturalmente, quanto mais gente, começam a se destacar algumas pessoas que têm não só essa vontade, esse desejo, mas esse perfil, como você falou, né? Talvez não, não, eu quero ou não quero, mas talvez vai chegar um momento em que seja necessário extrapolar, porque a gente precisa também pensar em legislar um pouquinho olhando para nossa profissão. Então, acho que é isso aí. Cara, que bacana esse nosso bate-papo aqui, foi realmente muito bom. Mas antes de fazer os agradecimentos, deixa aqui os teus contatos, Rafael, quem quiser te conhecer um pouquinho mais, né,
seguir tuas páginas aí, aonde que as pessoas te encontram, como que tá essa parte aí? Todo lugar eu tô Rafael Ferres, aqui, né, até Rafael com PH, Ferres com 2 R's. Todo lugar eu tô assim, Rafael Ferres. Eu faço também distribuição de conteúdo pelo WhatsApp, em conta oficial também, então tem o selinho para quem quiser receber. Sempre no Rafael Ferres, as contas oficiais, né? Às vezes aparecem umas continhas aí que não são. Mas é isso, assim, eu falo de gestão e de política corporativa, então quem tiver interesse sobre isso, vai ser um prazer estar dividindo aí o conteúdo com vocês. Beleza, pessoal, quem está só no streaming, né, que não está vendo o vídeo aqui, @Rafael com PH, Ferres com F, tá? Rafael Ferres. Se quem quiser te encontrar, qual é o caminho mais fácil? Também, acho que pelo Instagram sempre é o caminho mais fácil, né? @Cibele Melo Quinaut. E você, João? Maravilha, pessoal. Quem quiser me encontrar, @investidordoutor. Como falei, né, apesar de fisioterapeuta traumato ortopédico, essa minha página é dedicada um pouquinho mais para essa questão de cuidar da nossa saúde financeira, porque também é fundamental que a gente tenha esse cuidado com o nosso eu futuro, pensar em planejar o nosso momento de parar, e quando a gente parar, a gente precisa ter grana para ter uma vida digna, então pense em como investir e como isso vai ser bom para o seu futuro. Então, se você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, e principalmente como investir também fora do Brasil, moeda forte, é importante a gente ter esse tipo de conhecimento de finanças, porque isso é libertador para o nosso futuro. @investidordoutor, se você quiser me seguir lá. Rafael, cara, muitíssimo obrigado, de verdade, assim, eu sei que o teu tempo é restrito, você foi muito solícito com a gente ali, tenho certeza que esse é um dos episódios que vai ficar na história do Fisioverso aí como um dos melhores, porque foi realmente um bate-papo muito bom, muito esclarecedor e muito agregador para a nossa profissão. Tenho certeza que quem ouviu mudou um pouquinho a percepção sobre o papel de um conselho, sobre o que faz um fisioterapeuta gestor de fato, todas as possibilidades que existem, e o intuito do Fisioverso é exatamente esse. Quando a gente idealizou, né, o nosso programa, vamos chamar aqui, eu e a Sibeli conversamos muito, que a gente queria falar sobre o que a gente definiu como sendo o multiverso da fisioterapia, que são todas essas possibilidades que a nossa profissão oferece, que ela é maravilhosa, isso a gente não vai nem discutir aqui, porque somos 3 apaixonados pela nossa profissão, mas ela é tão grande, cara, a gente tem tanta coisa para falar, para discutir, e a gente já trouxe aqui no Fisioverso pessoas das mais diversas especialidades, formas de atuação, até de forma de falar, de sotaques diferentes, então a gente cumpriu o nosso propósito mais uma vez aqui. Muito obrigado pela contribuição que você deu aqui para o Fisioverso, de verdade. Tamo junto, o que vocês precisarem, nós estaremos sempre à disposição, e parabenizar também, né, eu acho que, de novo, não é fácil fazer comunicação, né? Eu acho que vocês estão para além das habilidades e competências de fisioterapeutas. Não é fácil fazer comunicação e a gente precisa sempre reconhecer esses espaços e valorizar o Fisioverso, toda essa multiplicação de conteúdo que vocês estão propondo aí para a fisioterapia. Então, prazer, é uma honra estar aqui. Espero retornar aí em breve e vocês podem contar comigo sempre que vocês precisarem. Obrigada, Rafael. Eu sou suspeita porque, assim, como eu disse, né, depois que eu tive uma passagem rapidinha como conselheira daqui do Crefito 8, eu mudei a minha percepção e eu gostaria muito que as pessoas conhecessem muito mais, né, um pouquinho mais, né, muito mais, não precisa nem tanto, mas conhecessem um pouquinho mais o que é o conselho profissional, para que serve. E eu sempre digo, assim, é muito fácil a gente criticar, né? Mas o quanto a gente precisa de ajuda quando a gente está, né, dentro do conselho, porque o conselho, ele é um órgão que ele não tem como saber de tudo, saber o que está acontecendo na realidade de cada um, e como você disse, quando vocês foram, né, nos locais, vocês viram coisas que eu tenho certeza que vocês nem imaginavam, né, algumas delas, porque não são né, a nossa realidade enquanto profissional. E assim, o quanto a gente precisa da contribuição das pessoas, né? O quanto a gente precisa que as pessoas nos ajudem, né? A identificar e até a resolver alguns problemas, né? Porque, às vezes, as soluções, elas não são tão difíceis e enfim, né? Então, eu sou, assim, super suspeita para falar e queria te dizer que, assim, né, eu tenho alguns bons amigos que foram presidentes de Crefito ou são,
né? E todos eles me falaram muito bem de você, e hoje isso me confirmou, né? Toda essa fala, a gente ainda não se conhecia. O político é mentiroso, viu? Tô brincando. Não fale isso. Tô brincando. Mas, assim, né, com certeza eles não mentiram. Então, estes que falaram não mentiram. Muito obrigado. E queria te parabenizar, né, por todo o trabalho que você está fazendo, e que venham mais pessoas como você, né, porque eu acho que a nossa profissão, como o João falou, né, a gente não... Aqui é indiscutível como é a melhor profissão do mundo, né, os outros que nos perdoem, mas é. E a gente precisa de gente boa nessa gestão para fazer a profissão crescer cada vez mais. Mas obrigada de novo. E vamos para a nossa saudação final? Vamos lá. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, gente. Beijo.